Olha aí, pessoal, maravilha de notícia, só que não, né? Mais uma notícia ruim para este governo Lula. Tá difícil, meu amigo, não tem praticamente nada de positivo para se falar, né? A produção da indústria caiu aí no primeiro mês de 2024, no primeiro dado analisado aqui no mês de janeiro, portanto, né, em relação ao mês de dezembro. Uma queda aí de 1,6%, embora ainda tenha de fato um acúmulo aí de 0,4% de crescimento nos últimos 12 meses, mas isso aqui, obviamente, indica um cenário de reversão desse cenário, né? Estamos aí realmente com uma queda de produção na indústria considerável e nada indica que a coisa vai melhorar no curto prazo. Vamos dar uma olhada aqui nesses números, né? Ver para onde que a coisa está andando, o que derrubou tanto a produção da economia brasileira e da indústria brasileira nesse período, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, no mês de janeiro de 2024, em comparação com dezembro de 2023, houve um recuo de 1,6% na produção da indústria brasileira. Ah, isso aqui é um número bom, um número ruim? Como é que é? Esse aqui é o pior cenário, a maior queda no setor industrial do Brasil desde abril de 2021, quando houve uma regressão de 1,9%. Lembrando, aqui a gente estava vendo ainda todo o cenário da pandemia, quebra da questão do setor produtivo como um todo, né? De toda a cadeia produtiva, e de fato isso impactou bastante na produção industrial no Brasil, né? Isso aqui faz parte da pesquisa industrial mensal que o IBGE faz ali, dados divulgados hoje, né? Então, esse resultado de janeiro interrompe uma sequência de 2 meses seguidos de alta, aqui dezembro e novembro, né? E em relação ao mesmo período do ano passado, ainda é um desempenho positivo com uma alta de 3,6%. Mas aí você faz as contas, então, para chegar aqui nesse valor que nós temos. Conforme eu mencionei, contando 12 meses, né, de janeiro agora até o final de janeiro do ano passado, né, período de 12 meses, 1º de fevereiro a 31 de janeiro desse ano, a alta acumulada está em 0,4%. E aí você chega a perceber, então, o patamar, né, de distorção desses números aí, porque janeiro do ano passado, comparado com janeiro de agora, foi muito menor, né? Janeiro de 2024, 3,6% de melhora. Era para se esperar que o ano tivesse tido essa melhora também. Mas o ano de 2023 para a indústria foi cheio de altos e baixos, principalmente no segundo semestre, realmente, né? Uma coisa assim considerável. E aí você pode ver que, de fato, no mês de janeiro tem havido um aumento da produtividade aí, na comparação com janeiro do mês anterior há algum tempo, né? É o sexta alta seguida nesse tipo de comparação, mas a verdade é que no restante do ano, meu amigo, a coisa não tá boa, não. De tal forma que a gente consegue medir hoje, né, comparando lá com o período pré-pandemia, que é fevereiro de 2020, né, que, de fato, a indústria brasileira ainda não se recuperou totalmente, 0,8% abaixo daquele patamar que estava sendo observado lá então, né? E se for considerar o melhor período que foi antes da recessão causada pelo PT, nós vamos ver que o índice, o nível de produtividade da indústria brasileira está 17,5% abaixo, meu amigo. Olha, a gente não se recuperou, em matéria industrial, né, da crise causada pelo governo PT. Aliás, outros indicadores nos mostram que a gente não superou aquela recessão ainda. Essa é a verdade. Se você olhar os dados da Bolsa de Valores, por exemplo, beleza, a Bolsa está subindo, está nas máximas históricas. Mas se você comparar a Bolsa com o dólar, você vai ver que a economia brasileira teve o seu pico lá em 2013, por aí, antes da recessão causada no governo Dilma, né? E depois a economia caiu, a bolsa caiu, subiu um pouco e está andando de lado desde então sem atingir os seus picos, as suas máximas históricas alcançadas lá no passado. Então, realmente, a coisa não está bonita para a economia brasileira, inclusive no longo prazo. Não é só governo Lula, não, é uma coisa de longo prazo mesmo, né? Então, o gerente da pesquisa aqui, o André Macedo, disse o seguinte, né? Que na verdade tem taxas positivas aí em alguns segmentos, né, em alguns perfis aí que compõem o setor industrial, tem o valor macro, né, o índice macro, e alguns ali que tem os micro, né, vamos dizer micro, segmentados, melhor dizendo, né, os segmentos do setor de indústria que são analisados para se chegar ao valor global, ao valor total.
Então, as indústrias extrativistas e de produtos alimentícios tiveram uma queda considerável, né, 6,3% e 5% respectivamente, né? O especialista aqui, o gerente da pesquisa, diz que no primeiro caso aqui das indústrias extrativistas, a queda foi pressionada por uma menor extração do petróleo e minério de ferro, né? E ela interrompe um ciclo positivo que vinha de 2 meses. E a segunda aqui teve como principal influência negativa a redução na fabricação do açúcar, né? Sendo que também vestuário e acessórios, né, e produtos têxteis também tiveram, ou têxteis, nunca sei como é que pronuncia essa palavra, deixe aí nos comentários, tiveram também uma redução considerável na sua produtividade no mês de janeiro, né? Então aqui tem os outros setores, né, produtos químicos, equipamentos de informática, produtos eletrônicos, veículos automotores, reboques, máquinas e equipamentos aí tiveram resultados positivos, mas no frigir dos ovos a indústria caiu consideravelmente, 1,6% de queda, não é para botar defeito realmente, né? E aí a gente se questiona, né? A gente levanta o ponto do que está causando esse cenário. E não há outro motivo a não ser os problemas econômicos decorrentes de um governo desastroso como o governo Lula, né? Tudo bem que isso aqui pode ser sazonal, eu sempre falo isso, né? Aumentou 50% o preço da batata, isso é culpa do governo Lula? Sem dúvidas não é culpa do governo Lula essa coisa pontual. Mas tem um monte de coisas pontuais acontecendo o tempo todo, essa é a verdade. Nessa sazonalidade aí toda acaba se tornando uma regularidade, porque sempre tem alguma coisa subindo de preço, algum setor específico tendo problemas, outro aí aumentando a questão de falências, e tem outro setor repassando correções de valores para o consumidor. Enfim, de forma geral, a gente vê preço subindo generalizadamente na economia, a gente vê aí aumento de quantidade de empresas pedindo recuperação judicial e a produtividade brasileira andando de lado há algum tempo. Eu tratei disso aqui no canal, né? O PIB subiu 2,9%. Mas a produtividade caiu 3%. E aí, meu amigo, como é que você explica essa situação? O Brasil está menos produtivo. Essa é a verdade. Então, os números do PIB, naturalmente, estão sendo maquiados aí por meio de gastos estatais. Essa é a única explicação plausível nesse cenário. E aí você começa a ter repercussões em setores específicos da sociedade, setores específicos da economia, como é o caso aqui das indústrias. Você vê isso se espalhando de forma generalizada, né? Então, tudo bem, fevereiro talvez tenha uma correção aqui nesse sentido, né? A produção aumente e tudo mais, só que a tendência, olhando no longo prazo, é de uma queda realmente, porque, olha aí, né? A alta do setor da produção industrial foi de 0,4%. No cenário aí em que realmente o Brasil teve um PIB de quase 3% de crescimento, não faz muito sentido no meu entender, né? Mas, de fato, aqui, esses são os dados que nós temos para trabalhar e nós vamos acompanhar, é claro, os dados posteriormente das próximas semanas, né? Dos próximos meses, as próximas avaliações para ver para onde que a indústria brasileira vai caminhar, talvez até comparando com outros cenários, a tal da sazonalidade ali que eu falei, que eu mencionei para vocês, enquanto um índice aqui cai em um mês, outro índice cai no mês subsequente e a coisa vai aí se desenrolando dessa forma. Mas o que nós temos de maneira geral, né, é uma expectativa de que a atividade econômica brasileira realmente dê uma enfraquecida. Se vamos chegar num cenário de recessão, torço para que não, né? O prognóstico não é positivo, essa é a verdade, e todos os indicadores estão apontando para esse cenário. É importante a gente começar a analisar as coisas já no longo prazo, uma vez que a gente tem aí 1 ano e 2 meses de governo Lula já, né? Já dá para a gente sentir bem, mensurar com qualidade o impacto negativo que esse governo tem causado de forma geral na economia brasileira, né? E temos aí então mais um fator aí, mais um indicador mostrando como de fato as coisas não caminham bem. Mas e o que você achou dessa notícia, dessa análise? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.